Olá, tudo bem com vocês? Estão preparados para a palestra A Grande Fake News da Recreação? Ficaram curiosos? Só que antes eu queria agradecer o Renê e toda a equipe do 2º Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia, incluindo, é claro, vocês que estão aí participando. Eu participei do primeiro evento e foi incrível e eu tenho certeza que o segundo evento será melhor ainda. Parabéns, Renê, parabéns toda a galera, mais uma vez. Eu sou o Kleber Júnior do Clube dos Recreadores, eu tenho formação em Educação Física e em Pedagogia, especialização em Educação Física Escolar e também em Educação, Métodos e Técnicas de Ensino, e eu tenho mestrado em Ensino. Eu sou o criador da primeira formação online para recreadores de sucesso do Brasil e recentemente recebemos um prêmio como melhor produção de conteúdo e influência digital no Instagram, @sourecreador. Lá nós temos muito conteúdo. Além disso, nós temos um canal no YouTube com várias atividades, que é youtube.com/Clube dos Recreadores. Tem o nosso site, clubedosrecreadores.com.br. Lá tem muito conteúdo, muita informação gratuita, desde informação por meio de artigos no blog, como atividades recreativas descritas. Na grande área aí do Clube dos Recreadores, nós temos uma editora, canal do YouTube, uma loja virtual, um grupo de estudos, nós temos roupas, nós temos muita coisa. Acesse clubedosrecreadores.com.br para vocês ficarem sabendo sobre tudo que nós oferecemos. E eu também sou o atual presidente da ABRE, que é a Associação Brasileira de Recreadores. Se quiser conhecer, acessa lá abrerecreadores.com.br. Temos várias novidades agora no ano 2020, então não perca. Dadas as devidas apresentações, eu quero começar falando sobre a grande fake news da recreação. Para quem não sabe o que é fake news é uma notícia falsa. E eu quero mostrar para vocês, de alguma forma, uma notícia falsa que tem permeado a área da recreação por muito tempo. E a gente acredita que aquela notícia, que aquela informação é verdadeira e a gente fica só com aquela notícia e não vai procurar outras coisas. E essas outras coisas que eu quero apresentar para vocês são várias, mas vou focar numa só. Que essa outra coisa pode fazer com que vocês ganhem 6 vezes, até 6 vezes mais, ou mais de 6 vezes do que vocês têm ganho com essa fake news que tem passado para vocês. E eu não vou falar isso por achismo ou porque eu acredito, é por meio de pesquisa, por meio de muita conversa, por meio de visualizar posts e artigos de outros recreadores que falam sobre o assunto, que eu comecei a analisar e eu falei, cara, eu acho que não é só isso, tem mais do que isso. E as pessoas estão focando só nisso. Não é errado focar só nisso, mas a ideia seria abrir os horizontes, abrir o leque de oportunidades e conseguir trabalhar em mais áreas. Para você entender qual que é essa grande fake news da recreação, é porque a recreação está atrelada com a recreação infantil. Ela está atrelada com criança. E a gente sabe que recreação não é só para crianças, é para criança também, mas é para todas as faixas etárias. Recentemente eu vi um post que falava sobre 3 coisas que o recreador precisaria ter para ser recreador. Eu não lembro exatamente qual que eram as 3, porque o que me chamou muito a atenção era a segunda, que falava que ele tinha que gostar de trabalhar com crianças, porque recreação era para crianças. A recreação não é só para criança. Quando essa informação tem sido passada de geração a geração, recreador para recreador, professor para alunos, a gente acredita que recreação é só isso, é só recreação infantil, vai trabalhar só com criança. Só que a gente vai trabalhar com adolescentes, jovens, adultos, idosos. E quando a gente fala em recreação infantil, a gente sempre lembra de aniversários. Mas a gente vai trabalhar em casamento, colônia de férias, acampamentos, empresas, igrejas e várias outras áreas. Viagens, transportes, em várias outras áreas. Que o público não necessariamente vão ser crianças. E eu me identifico com vocês. Porque no início, quando eu me formei em Educação Física, quando eu comecei a aprender sobre recreação,
A informação que eu tinha é que a recreação era só para criança também. Era recreação infantil, só se falava nisso, recreação infantil. Então eu acreditava que recreação era só para criança e eu focava em aniversário. Recreação, criança, aniversário ou escola. Eu só ficava nessa área. E durante os 4 anos do meu curso de graduação em Educação Física, eu focava na grande maioria, 90%, em crianças. Que eu acredito que a maioria dos recreadores eles começam a trabalhar com crianças e ficam nas festas de aniversário. E quando eu estava ainda na graduação, eu ficava pensando, cara, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter a minha missão, os meus valores, os meus princípios. E em 2012 eu conheci a minha atual esposa, mãe da minha filha, que na época era minha namorada, e a gente organizou e montou o Clube dos Recreadores. E a gente começou sim trabalhando em festa de aniversário e com o tempo a gente foi estudando outros nichos do mercado e aumentando aí o nosso leque de oferecer serviços, e a gente entrou e hoje a gente trabalha muito com empresas. Para ser mais específico, desde 2016 a gente tem focado em empresas, eventos comemorativos, Páscoa na empresa, Dia do Trabalhador na empresa, CIPAT, Semana Interna de Prevenções a Acidentes de Trabalho na empresa, festa de final de ano, enfim, tudo que envolve empresas a gente tem focado, tem se especializado, a gente tem entendido como que funciona cada empresa, como que a gente faz isso. A gente senta com o RH da empresa que nos contrata e pergunta quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, né? O que vocês precisam? Eles conversam conosco, a gente adapta a programação, adapta as atividades, tudo para sanar o problema que aquela empresa está enfrentando, sempre por meio de atividades recreativas ou gincanas competitivas, tudo que envolva a alegria, o entretenimento dos funcionários, né, dos colaboradores. Nesse momento, é claro, você já deve perceber que a recreação ela não é só para criança e que a gente pode expandir o nosso arsenal de conteúdos, o nosso arsenal de serviços para outras áreas. Eu costumo chamar esse grande campo aí de atuação da recreação como multiverso da recreação. Quem assiste a série Flash vai entender um pouquinho, mas é um multiverso da recreação. Várias áreas que a gente pode atuar. E aí a gente não vai mais ser rotulado, por exemplo, o tio torta na cara. O que é o tio torta na cara? A gente começou a trabalhar com recreação numa cidade e tinha uma empresa de recreação que esse recreador ele sempre fazia, né? A empresa sempre fazia as mesmas atividades em tudo que era festa de aniversário, sempre as mesmas. Ele fazia a torta na cara, entre outras, mas a torta na cara ela marcava nas festas de aniversário. E ele começou também a trabalhar em empresa. E ele fazia as mesmas atividades na empresa, fazia igual do que ele fazia no aniversário. Então tinha a torta na cara no aniversário, tinha a torta na cara na empresa. Tinha a brincadeira X no aniversário, tinha a brincadeira X na empresa. Eram as mesmas brincadeiras. E a gente tem que entender que o nosso público é diferente e eles têm necessidades diferentes. Então as atividades elas têm que ser diferentes. Não é o público que se adapta à nossa atividade, é a nossa atividade que se adapta ao nosso público. Para vocês terem uma ideia sobre a questão financeira, o nosso pacote mais barato custa R$300, de 3 horas, R$300, numa festa de aniversário. E aí, numa empresa, a gente consegue ganhar 6 vezes mais. A gente consegue cobrar, pelo mesmo período de 3 horas, R$1.800, 6 vezes mais. A gente tem o mesmo tempo e ganha 6 vezes mais. O que eu quero falar para vocês com isso? Para a gente não ficar focado na recreação em festa de aniversário ou na recreação para e com crianças. Abre um parênteses aqui. Se o foco da sua empresa é festa de aniversário e é criança, tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês nicharam, vocês trabalham com isso, são os melhores nisso, eu aprovo. E eu gosto disso. A ideia é ser o melhor numa área, ser a autoridade naquela área. Mas se vocês ainda não sabem para onde querem ir, pense em trabalhar com empresas também.
porque empresas no mesmo período de tempo elas te oferecem um ganho super maior. Porém, as atividades têm que ser pensadas para aquela empresa, para aquela faixa etária, elas têm que ser diferentes. Vocês têm que ganhar aquela empresa, os seus colaboradores, ganhar o RH, ganhar no sentido que eu digo, é apresentar a proposta e que eles entendam, olha, vai ser benéfico para nós se a gente fizer assim. É uma conversa diferente com o RH ou com o gestor da empresa do que uma conversa da mãe para fechar uma festa de aniversário. Eu não estou menosprezando nenhum nem outro. É que os desejos, né, as dores de uma criança numa festa de aniversário são às vezes um pouco mais simples do que as dores e as necessidades de uma empresa multinacional, que a gente atende com diversos funcionários. E eu vou dar algumas ideias para vocês agora de atividades que podem fazer em eventos de empresas. Vocês podem realizar eventos comemorativos, festa de aniversário da empresa, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo que envolve datas comemorativas. CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho, que vocês podem ir com personagens, vocês podem estar junto numa palestra ou levar uma palestra um pouco mais divertida para os funcionários, de acordo com o tema que está sendo necessário para aquele momento da CIPAT. Vocês podem criar jogos que eles aprendam algo, jogos que ensinem algo necessário para essa semana interna de prevenção a acidentes de trabalho. Vocês podem levar ideias, jogos, atividades para convenções de vendas. Então vai ter uma convenção de venda na empresa. Vocês podem levar técnicas e jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos com técnicas de vendas. Aquelas empresas que têm visitas programadas, vocês podem montar atividades para tornar aquele momento um pouco mais divertido, mais dinâmico, mais legal, que possa ter um quiz no final sobre o que os participantes visualizaram naquela visita e aí ganha algo da empresa, né? Muito legal também. Vocês podem explorar as férias das empresas, fazendo colônia de férias, acampamentos, acantonamentos, jogos esportivos, pode ser com os filhos dos funcionários ou com os funcionários, aí não tem problema. Ah, mas é criança, vai ser recreação infantil. O foco principal é empresa. O público serão crianças. Após eu apresentar algumas atividades para vocês, há algo muito importante que vocês têm que ter em mente quando for conversar sobre oferecer uma proposta para recreação em empresa. Preste atenção. Após apresentar algumas dicas de atividades, eu vou apresentar para vocês alguns objetivos que as empresas têm, das que a gente tem analisado e trabalhado. Lógico, talvez sejam diferentes de algumas que vocês conheçam e outras possam ter outros objetivos, mas basicamente são esses. Então prestem atenção, porque isso vocês têm que ter em mente quando for apresentar a proposta. Autoconhecimento, criatividade, integração, motivação, senso de grupo, trabalho em equipe, cooperação, sensibilização, bem-estar físico, mental e social. E a recreação também ela trabalha as necessidades individuais dos colaboradores, como suas vergonhas, medos, agressividade, liderança, autoconfiança e tantos outros. Digamos que uma empresa quer analisar quem vai ser o próximo líder ou quem está criando confusão, então por meio de uma atividade a gente consegue conhecer, talvez, ou identificar quem possa ser um líder, ou quem acata mais as ordens, ou quem é mais estratégico, ou quem é aquele que acalma as situações. Lembrando, deixando claro que é sempre muito importante sentar presencialmente, se possível, e conversar com aquela pessoa que está contratando vocês, para que vocês ofereçam da melhor forma possível sanar as dores, os problemas, as necessidades deles. E, obviamente, montar uma programação específica para aquela empresa, para aquele momento, para aquela necessidade e apresentar para eles como vocês vão fazer, para que saia tudo conforme o combinado, para que não tenha palavras que não sejam legais, nome de atividades que talvez a empresa não seja da filosofia da empresa, ou determinadas atividades que a empresa como filosofia não acha interessante. Então tem que ter essa conversa real, tem que ter uma conversa franca sobre essas necessidades que possam existir, para que não comprometa e não constranja, né, os colaboradores ou até mesmo os diretores daquela empresa no momento lá da atividade. Um exemplo
Tem empresas que a gente às vezes usa chapéus, né, diferentes, cabelos diferentes. A gente pergunta, tudo bem? Tem empresa que não gosta, querem que a gente venha só com uniforme e pronto, sem acessórios e sem nada. Outras falam, não, vai ser legal, pode trazer, traz para nós, que os nossos colaboradores também vão utilizar, eles vão gostar. Então tem que ter essa conversa franca. Não deixe para fazer surpresas em qualquer evento de empresa, porque essa surpresa que vocês estão pensando em fazer para os diretores ou para os colaboradores pode virar contra vocês e ser um tiro no pé e vocês nunca mais serem contratados para essa empresa por conta dessa surpresa que vocês acharam que era legal e não foi. E o que eu quero deixar muito claro para vocês é para vocês terem cuidado com essa grande fake news na recreação. Para as pessoas que ficam falando que recreação é só recreação infantil, que recreação é só para criança. Não, não, não. Recreação é para todas as áreas, recreação é para todas as idades. Não só para aniversários, apesar da gente trabalhar muito com aniversário também. A gente entende que é um leque gigantesco de oportunidades. Tem abertura para todo mundo que quiser trabalhar com recreação, desde que você trabalhe com ética, com qualidade, com respeito, com excelência, vocês vão ter espaço no mercado. Então procure aprender mais sobre esse multiverso da recreação, procure aprender mais, desenvolverem outras habilidades e competências, não só para trabalhar nesse nicho, nesse foco. Procure aprender mais sobre marketing e negócios relacionados à recreação e também procure a ter hábitos de sucesso para vocês se manterem na área da recreação. Então, o meu recado era esse: não caia na grande fake news da recreação que estão publicando por aí, seja no Instagram, no YouTube. Eu tenho visto vídeos que falam sobre isso, que recreação é para criança só. Não é. Por que eu estou repetindo isso? Porque eu quero te ajudar a sair dessa grande fake news, a abrir os seus olhos, empreender, ganhar mais dinheiro com recreação e achar outros nichos que estão precisando do seu trabalho. Valeu, galera! Deus abençoe e lembre-se, siga no Instagram, @sourecreador, acesse nosso site clubedesrecreadores.com.br. Valeu!